Então eu quero agradecer já, em primeira mão, as pessoas que têm acessado o nosso canal Tua Graça Me Basta, o canal dos irmãos aí, que tem também colocado os vídeos para que os seus membros, os seus participantes possam assistir, né? Então, eu quero agradecer os novos inscritos, as pessoas que têm compartilhado ali os vídeos, têm ido até a seção de comentários e deixado ali os seus comentários. Eu fiquei muito feliz na sexta-feira que foi comentado no vídeo do irmão Marcos também, né, a respeito do nosso canal lá, a irmã Viviane, ela sugeriu que o pessoal lá entrasse no canal e participasse dos nossos vídeos para aprender um pouco sobre o evangelho orgânico. E isso tudo é bênção, é maravilhoso, né, irmãos? Então sejam todos bem-vindos, estamos aqui em família para mais um estudo. E hoje o que eu quero falar com os irmãos é sobre o poder da palavra. O que a gente observa, irmãos? A gente está em constante crescimento. A gente está aqui numa vida de progressão, de crescimento, buscando sempre o favor de Deus, a compreensão de Deus, o entendimento de Deus. Mas na nossa caminhada, eu percebi que muitos irmãos, eles olham para a palavra e eles tomam a palavra de forma errada. Eu não falo isso aqui para que eu seja engrandecido, não, irmãos. Eu estou falando isso aqui porque eu amo, tá? A pregação, eu amo o falar da palavra, e a gente chegou a um entendimento que nós gostaríamos que as pessoas também chegassem a esse entendimento. Então, o que a gente faz aqui? A gente não impõe isso para ninguém, mas a gente coloca isso como um meio para que as pessoas possam chegar ao mesmo entendimento. Então, o que eu percebo na história? Tá? Eu olho para a história, o que eu percebo? Eu percebo que foram poucas pessoas que tiveram essa percepção a respeito da palavra. Não são muitos, tá? Muitos ali estão ligados em algum fato, estão ligados em alguma outra coisa que faz com que elas não compreendam a palavra na sua totalidade. Então, eu vou falar aqui algumas coisas a respeito disso, para que isso fique registrado, para que os irmãos possam meditar e ver se tem alguma coerência naquilo que eu estou falando, tá? Você medita naquilo que eu vou falar para vocês hoje. E perceba, tenta perceber, deixa, né, a sua mente se abrir para o entendimento. Perceba esse entendimento nessa revelação. Então, quando as pessoas não tiveram essa percepção de olhar para a palavra do modo correto, elas estão perdendo essa revelação. Porque o que acontece, irmãos? A palavra, ela caminha junto com a salvação, e uma está relacionada à outra. A palavra e a salvação, elas caminham juntas. Uma depende da outra. A palavra depende da salvação, a palavra de compreensão, perdão. A palavra de compreensão, a palavra de entendimento, ela caminha junto com a salvação. Caminham juntos. Então, essa percepção, ele leva a gente a viver e revelar essa salvação e também viver essa palavra revelada. Então, quando eu digo assim que poucas pessoas tiveram essa percepção, a percepção que a nossa salvação está intimamente relacionada à palavra, é porque você não vê isso sendo ensinado, sendo pregado nas igrejas, né? No dia a dia das pessoas. Então, é muito interessante que, quando nós, sabendo disso, nós percebemos que o que menos interessa à cristandade é a palavra de Deus. É o que menos interessa, é a palavra de Deus. As pessoas, né, eles falam da palavra, eles dizem que essa palavra é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que eles defendem essa palavra, eles brigam por essa palavra, eles insistem na pregação dessa palavra, mas no final de tudo, se você olhar com olhos minuciosos, o que menos interessa para a cristandade nos dias de hoje é a palavra. É o que menos interessa. Então nós vamos colocar alguns pontos aqui para que os irmãos entendam isso que eu estou dizendo. Quando você olha para o cristianismo na sua totalidade, você vai ver que aqueles que priorizam os dogmas vivem em função dos dogmas. Ou seja, tem os seus dogmas que eles chamam de
a verdade de Deus revelada. E passam agora anos e anos defendendo esses dogmas, brigando por esses dogmas, vivendo os dogmas, ensinando os dogmas, dizendo que esse dogma é a verdade de Deus revelada. Dogmas, irmãos, dogmas. Aí a pessoa aprende aquele dogma, concorda com o dogma e passa a carregar nas costas esses dogmas, como sendo a verdade de Deus. Agora eu tenho a verdade de Deus, a pessoa é capaz de dizer. Eu defendo esses dogmas, eu brigo por eles, discuto por eles, defendo isso. Isso é a verdade. Mas quando você olha para aquela condição da pessoa, estou chamando a sua atenção para que você perceba isso, o que você vai perceber é que isso, irmãos, que eles dizem ser a verdade de Deus, já está mais do que provado que isso nunca muda a vida de ninguém. Defender os dogmas, pregar os dogmas, viver esses dogmas, isso não é capaz de mudar a vida de ninguém. Porque eu nunca vi uma pessoa com a vida mudada por defender este ou aquele dogma. Eu nunca vi. Eles mudam muitas vezes de igreja, de compreensão, de ministério, mas não muda de vida, porque defendem tal dogma. Até porque a palavra de Deus, o efeito dela real não é naquilo que é o defender ou pregar ou ensinar um dogma. O efeito real da palavra de Deus, ela é onde, irmãos? Ela é tomada como significado aonde? No coração. Se ela não for tomada essa palavra no coração, então ela não traz o efeito para a qual ela foi designada. Então você nunca vai ver uma pessoa defendendo dogma, defendendo isso ou aquilo. Agora eu estou falando do dogma, mas eu vou falar de outras coisas também. Que defende esses dogmas, ela ser transformada. Porque essa palavra que nós estamos falando aqui, que é o poder da palavra, ele caminha junto com a salvação, ele não caminha junto com preceitos, ele não caminha junto com a ordem do que é certo e do que é errado. Isso são dogmas, isso são preceitos, né, criados pelos homens. A história nos mostra muito isso, dentro daquilo que é o projeto de vida do homem, mas não é o projeto de vida de Deus. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Se alguém não tem essa palavra revelada a partir do coração, a partir do ser, ela toma como significado de Bíblia, mas para revelar dogmas, isso não é o correto. Eu vou mostrar para você no exemplo como que aconteceu. O que os judeus fizeram, irmãos? Os judeus, eles mataram a Jesus por causa do quê? Por causa da Bíblia deles, da Bíblia hebraica. Eles tinham a Bíblia, né, hebraica ali, a Torá, e eles olhavam para a Bíblia e aquilo que era a vida de Jesus não conferia com aquilo que era a Bíblia deles. Não batia, não encaixava. Porque eles tinham aqui a Bíblia como preceitos, como dogma. Eles olhavam para a Bíblia. Então, o que eles fizeram? Eles tomam a Bíblia deles, a Bíblia hebraica, e por causa da Bíblia hebraica, eles mesmos vão lá e matam Jesus. Então, os judeus, eles mataram Jesus por causa da Bíblia que eles tinham. Não é que a Bíblia hebraica fosse a razão, tá, irmãos? Não foi a Bíblia, por causa da Bíblia é a razão deles matarem Jesus. Não, mas eles tomaram a Bíblia hebraica como uma verdade e mataram crucificada a verdade encarnada. Então, Jesus, ele explica isso para nós. Eu gosto muito dessa passagem onde Jesus explica essas coisas, porque foi a partir daqui que eu comecei a abrir o meu entendimento, que Deus começou a abrir meu entendimento a respeito de como eu devo olhar para a Bíblia. Jesus, ele explica assim, olha, João 5, 39 e 40. Vocês olham, estudam, né? Vocês estudam as Escrituras, examinam as Escrituras, porque vocês julgam, vocês pensam, vocês consideram, vocês acham que no estudo minucioso das Escrituras e na aplicação das Escrituras em preceitos,
conceitos, regras, vocês obterão vida eterna. Então ele está falando isso com quem? Com os detentores da Torá, com os detentores da Bíblia da época. Então ele chama aquele povo para explicar para eles, e ele fala assim, olha como que vocês vivem. Vocês estudam as Escrituras. Muito bom. Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam. Pode acompanhar o versículo lá, tá, irmãos? Não é o que Deus fala, mas é o que vocês julgam. Vocês julgam, vocês pensam, vocês consideram e acham que no estudo minucioso, né, meticuloso, naquele estudo, vamos colocar assim, aprimorado das Escrituras, nesses estudos, vocês vão encontrar a vida eterna. E aplicando aquilo que vocês têm de preceito, de conceito, de regra, vocês vão obter a vida eterna. Aí ele continua no versículo seguinte, ele fala assim, entretanto, são elas, essas Escrituras, que dão testemunho de mim. Ou seja, vocês estão tomando as Escrituras pelo lado errado. Os judeus, irmãos, ele está falando com os judeus. Ora, judeus, vocês estão tomando as Escrituras pelo lado errado. Então, isso não deveria ser para nós um alerta também, meus irmãos? Será que não deveria ser um alerta para nós nos dias de hoje? Se os judeus tomaram, segundo Jesus, eles tomaram as Escrituras pelo lado errado, quantos de nós não podemos, nesse momento, estarmos tomando as Escrituras pelo lado errado também? Por que eles tomaram as Escrituras pelo lado errado, Jesus? Você olha para o texto e pergunta, Jesus, o senhor está falando que os judeus tomaram as Escrituras pelo lado errado, explica para mim, por que os judeus erraram? Os judeus erraram porque eles não tomaram as Escrituras por aquilo que são as Escrituras, por aquilo que é a realidade das Escrituras. Porque as Escrituras não é para ser tomada por regras, não é para ser tomada por preceito, não é para ser tomada de outra forma a não ser por testemunho. Então as Escrituras, elas são aquelas histórias, elas têm que revelar para mim o quê? O testemunho. Essa é a forma correta de se tomar as Escrituras. Então, os judeus, eles tomaram por preceitos. Esses preceitos aí, coseram, costuraram, montaram uma coxa de retalho, que é uma capa de hipocrisia. Por que era o sentido dessa capa? Essa capa que eles montaram aí pelos preceitos, o que era o sentido dessa capa? O sentido dessa capa era esconder de fato o que há dentro do seu interior. Então, por que a Bíblia tem que ser tomada por testemunho? Porque se você tomar ela por testemunho, ela vai falar de um evangelho orgânico. Fora disso, ela vai falar de um evangelho histórico, de um evangelho que você pode tomar por preceitos e outros mais. Então você gera uma coxa de retalho, a pessoa gera uma coxa de retalho costurando os preceitos, costurando os versículos bíblicos. E a intenção de gerar essa coxa de retalho é manter a hipocrisia. Porque ela não vai mostrar para você quem de fato você é no seu interior. Então, olhando para o cristianismo, no que diz respeito à palavra, irmãos, não se vê o interesse real pela palavra. O que se vê é o interesse por dogmas. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é preceito? Não. Ela é dogma? Também não. A palavra de Deus, ela é Cristo. Se essa não for a sua essência, de você ir para a palavra, para entender o testemunho daquilo que é Cristo, você perde, então, nesses raciocínios todos aí, a essência da revelação. E muitos têm vivido assim. Irmão, a Bíblia, ela é um meio, ela não é um fim. A Bíblia não tem um fim em si mesma. Ela é um meio histórico para que eu, através dela, reconheça quem é o Messias. São elas,
as palavras, as revelações, as histórias, são elas, aquilo que está contido na Bíblia. Jesus disse, né? As Escrituras que de mim testificam. Então, por exemplo, se eu pegar a história do povo hebreu, se a gente colocar aqui qualquer história, né, irmãos? A gente pode pegar qualquer história do povo hebreu. Vamos começar lá na história de Moisés, por exemplo. Em Êxodo, capítulo 1, os primeiros capítulos ali. Se eu olhar para essa história, entender naquela história somente que o povo foi levado para o Egito, 70 pessoas entraram no Egito, se tornaram muitas pessoas ali dentro do Egito, foram escravas no Egito. Então eu me detenho naquela história revelada, só naquela história. Mas aquela história, para mim, se ela não revelar para mim, se aquelas escrituras não trouxer para mim a revelação, o testemunho de Jesus ali, do homem ali, ela não serve para nada, ela vai ser só uma história. Aí os homens ficam se matando por causa dessa história, brigando por causa dessa história, criando preceitos por causa dessa história, criando regras por causa das histórias. E aí eles perdem a revelação. Então, o que eu venho propor para vocês aqui, que nós temos muitas pessoas capacitadas, pessoas que têm canal, pessoas que são estudantes, que gostam de estudar a palavra. Mas nós temos que estar atentos, irmãos. Se os próprios hebreus tomaram a escritura deles de forma errada, porque eles não souberam que aquela escritura era o testemunho de Cristo, eles não entenderam que aquilo era o testemunho de Cristo, então eles tomaram de forma errada, nós também podemos estar errando. Então nós temos que enxergar isso e sermos intelectualmente sinceros, verdadeiros, irmãos. Porque eu errei. Durante muitos anos da minha vida, eu tomei a Bíblia por preceitos também. E por outras coisas mais. Porque eu não entendia que a Bíblia era o testemunho de Cristo. Eu não entendia. Somente depois de alguns anos ali dentro da religião que o meu entendimento foi aberto para que eu pudesse entender que tudo aquilo ali era a revelação de um testemunho de uma pessoa, o Cristo de Deus. E aí a minha mente se abriu, aí eu pude entender na totalidade. Porque ele conclui dizendo isso aos judeus, né? E contudo, sendo elas um testemunho de mim, olha só o que ele fala aos judeus: vocês não querem vir a mim para terdes vida. A Bíblia testifica a respeito de mim. Mas vocês não querem vir a mim, vocês não querem a pessoa da verdade, vocês não querem a essência da verdade, vocês não querem a verdade materializada, vocês querem o preceito, vocês querem a Bíblia. Entre eu e a Bíblia, vocês ficam com a Bíblia, é isso que Jesus está dizendo. E somos nós também alertados para isso também, irmãos. Entre a vida e a Bíblia, o que nós estamos ficando? Entendeu? Se a Bíblia não for para nós um testemunho da vida, então ela não serve. Ela está sendo tomada de maneira errada. Então, alguns ouvem isso, irmãos, e podem até pensar: nossa, o irmão Arlindo está diminuindo a Bíblia. Não estou diminuindo a Bíblia, pelo contrário, não é isso. O que eu estou fazendo aqui com os irmãos? Eu estou exaltando a palavra de Deus e não diminuindo a Bíblia. Eu estou colocando essa palavra de Deus no seu devido lugar, que é um lugar único e exclusivo, dando a ela o seu devido lugar, o lugar de testemunho, e dando a Cristo o lugar daquele de quem ela testemunha. Então essa é a minha missão, essa é a minha pregação. Eu quero dar à Bíblia o lugar dela. E o lugar dela é que ela é um testemunho, são histórias para testemunhar. Estou dando a Cristo o lugar dele, que é a testemunha dessas histórias. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.